Olá pessoal, tudo bem? Começamos agora a quarta aula de Geologia e hoje vamos discutir a tectônica global, a teoria da tectônica, que é uma teoria fundamental para a ciência da Terra. Ela unifica conhecimento das mais variadas áreas da ciência da Terra, ela ajuda a entender terremotos, vulcanismo, formação de rochas metamórficas, rochas plutônicas, formação de bacias sedimentares, ajuda também a entender a formação de montanhas. Então, é uma teoria que tem um alto poder explicativo, tá? Ela unifica os nossos conhecimentos na ciência da Terra e é por isso que a gente vai trabalhar com ela hoje. Essa teoria que a gente está trabalhando, a teoria da tectônica de placas, ela tem como precursora a teoria da deriva continental. Então, ela é herdeira dessa teoria que foi proposta por Wegener, Alfred Wegener, lá no início do século XX. Tá? Então, o pontapé inicial nessas ideias a respeito sobre a movimentação da crosta da Terra, a movimentação dos continentes, é dado lá pelo Wegener, com contribuição de outros autores da época também, que já haviam notado essa forma semelhante entre os litorais dos diferentes continentes, especialmente América do Sul e África. Né? Então, o litoral da América do Sul e África, você olha, você vê que tem um nítido encaixe entre eles. Mas esse encaixe não se restringe a esses dois continentes. A gente pode também encaixar o litoral da África, o norte da África com a América do Norte. É possível encaixar também o litoral da Austrália com o litoral da Antártica, tá? E da Austrália com a África também. Então foi possível montar esse quebra-cabeça e foi possível concluir que no passado havia um grande continente que juntava as massas continentais de todos aqueles que a gente tem hoje. Né? Então todos os continentes já estiveram em algum momento unidos em um único continente, que acabou sendo chamado de Pangeia. Né? Pan significa tudo e Geia significa terra. Né? Então a Pangeia, que não é o ponto de partida, né? Existem outros supercontinentes antes do Pangeia, mas ele seria, vamos dizer assim, o ponto de partida da geografia atual que a gente tem. Né? Então os continentes de hoje seriam todos eles originários dessa massa maior. Né? Eles teriam sido formados a partir da fragmentação dessa massa inicial. E aí o Wegener ele vai sustentar essa argumentação de que os continentes estavam todos unidos e que depois se separaram, usando 3 linhas de evidências. Uma dessas linhas de evidências é relacionada aos fósseis. O Wegener vai perceber que existe uma continuidade na distribuição geográfica de alguns fósseis do passado, especialmente do Mesozoico, né, daí para trás. E aí algumas espécies, como por exemplo o Glossopteris, que é uma espécie de planta continental, foram notadas em diferentes continentes que hoje estão separados, né? Que seria impossível ela ter se dispersado com a geografia atual. E outros animais, né, outros seres vivos, animais que vivem também em áreas continentais ou em águas doces, que não teriam como se dispersar pelos oceanos. Tá? Então isso favoreceu a ideia de que os continentes estivessem unidos no passado. Só que na época, isso no início do século XX, ainda era persistente a ideia de que as pontes de terra poderiam ter causado essa distribuição geográfica dessas espécies. Ou seja, em algum momento do passado geológico, o nível do mar poderia ter descido o suficiente para revelar ilhas, né, para mostrar ilhas, áreas mais rasas do fundo oceânico, que poderiam ter permitido a passagem desses animais. Tá? Essa hipótese ela só foi derrubada, das pontes de terra, só foi derrubada lá nos anos 50, quando o fundo oceânico foi mapeado e descobriu-se que não existem essas tais pontes. Tá? Então isso acaba favorecendo a hipótese da deriva continental, a questão da biogeografia do passado da Terra. Um outro tipo de evidência também é a questão das estruturas geológicas, que são contínuas entre os continentes. Então, algumas estruturas geológicas, como, por exemplo, falhas, continuidade de dobras, alguns tipos de rocha ou algumas relações estratigráficas entre rochas, são contínuos nos dois lados do Atlântico, por exemplo. Então, se a gente encaixa a África com a América do Sul, nota-se que existe uma continuidade entre áreas de mesma composição litológica, de estruturas, entre um continente e outro.
Então, por exemplo, os basaltos e os arenitos que a gente tem aqui no sul do Brasil aparecem lá na África também. Né? Uma área de rochas antigas que tem no Maranhão aparece lá no oeste do continente africano também. E isso foi também tratado como uma evidência de que os continentes estiveram unidos no passado. E uma terceira evidência que impressionou ainda mais Wegener foi a disposição de depósitos glaciais de 300 milhões de anos em áreas que hoje não permitem qualquer tipo de glaciação. Se a gente olha no mapa do lado pequeno, a gente vai ver ali que as áreas que eram glaciadas nesse tempo estavam na África, na América do Sul, na Índia e na Austrália, além da Antártica. E que nessa mesma época não tinha glaciação nem na América do Norte, nem na Europa, nem no norte da Ásia, né, que são regiões que mais recentemente sofreram glaciação. Então, isso aqui não seria explicável com a geografia atual. Então, foi mais uma evidência que se somou aí para a existência de deriva dos continentes, né, para que os continentes tivessem mudado de posição. Porque se a gente junta todos os continentes próximos ao sul, essa distribuição das geleiras faz sentido, né? E a distribuição das marcas deixadas por essas geleiras nas rochas, que tem inclusive registradas as direções pelas quais as geleiras avançaram e recuaram, faz sentido essa distribuição aqui, tá? Então essa evidência ela foi considerada uma das mais fortes assim para favorecer a deriva dos continentes. Bom, o Wegener juntou essas evidências, apresentou essas evidências no tempo dele. E como que vocês acham que ele foi recebido? Né? Será que ele foi aclamado, aplaudido, todo mundo aceitou? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Especialmente tratando-se de uma ideia tão nova, tão peculiar, né? De que os continentes estariam se movimentando. Então ele não teve a sua ideia aceita. E o que se alegou na época é que Wegener não conseguiu explicar o que fez os continentes, o que faria os continentes se moverem. Né? Ele não conseguiu dar uma explicação plausível para o mecanismo que levasse as placas a se moverem. E aí naquela época as teorias que prevaleciam eram fixistas, ou seja, elas entendiam que os continentes estavam fixos no seu lugar e que não era permitido, não era possível haver essa movimentação. Wegener chegou a propor que a rotação da Terra tinha algo a ver com isso, né? Mas ele não conseguiu também explicar como. E hoje a gente sabe também que a rotação da Terra não tem seu papel, não tem um papel relevante na movimentação de placas tectônicas, tá? E lembrando que na época dele ele não falava em placas tectônicas, né? Falava em continentes que estavam se movendo, não eram placas, como a gente entende hoje. Então a sua ideia ela ficou enterrada por algum tempo, tá? Desde os anos 10, anos 20 do século passado, ou seja, 100 anos atrás, até que nos anos 50 ela foi revisitada. Tá? E o que fez essa ideia voltar à tona? O estudo do fundo oceânico. Até os anos 50, o fundo oceânico era muito mal conhecido. Né? Não se sabia como era o relevo do fundo oceânico, acreditava-se que era uma grande planície. Tá? Até que nos anos 50, estudos batimétricos foram mostrando que o fundo oceânico ele possui relevo e que ele possui um relevo bem característico, né? No centro dos oceanos, como vocês podem notar, no centro do Atlântico, que está ali entre a América e a África, no centro do Pacífico, que está à sua esquerda, e lá no Índico, que está à sua direita, podemos notar a existência dessas cadeias montanhosas, tá? Que são chamadas de dorsais. E foram batizadas de dorsais meso-oceânicas, porque elas estão justamente no meio desses oceanos. E essa morfologia chamou bastante atenção, tá? E aí 2 geólogos propuseram o seguinte: olha, elas podem ser cicatrizes de um fenômeno de abertura da crosta. Tá? Então a crosta pode estar se abrindo ao longo dessas cadeias montanhosas, o que de certa maneira confirmaria as ideias do Wegener. Tá? E aí mais estudos foram feitos ao longo dessas cadeias, né? E no fundo oceânico como um todo. Lá para os anos 60 foram feitos estudos geocronológicos, ou seja, estudos de datação de rochas do fundo oceânico. E esses estudos eles foram, com o passar do tempo, levando à constatação
de que lá no meio dos oceanos, ao longo dessas cadeias, a gente tem as rochas mais novas. E à medida que se distancia dessas regiões centrais, à medida que vamos para as bordas dos oceanos, as rochas vão ficando mais antigas. Tá? Então, isso de certa maneira corroborou aquela ideia dos geólogos que a gente falou antes, de que os oceanos estariam na realidade se abrindo, né? A crosta estaria se abrindo embaixo dos oceanos, o assoalho oceânico estaria se expandindo a partir dessas dorsais. É mais ou menos como a gente tem na figura aqui ao lado, né? Então, se você olhar aqui as três imagens que estão aqui ao lado, reconstruções das posições dos continentes do passado, a gente vai ver a África, América do Norte e América do Sul grudadas há 165 milhões de anos, e depois daí a África, América do Norte e América do Sul se separando, tá? E o Oceano Atlântico aparecendo em função disso. Tá? Então, esse estudo geocronológico ele acaba, de certa maneira, ajudando a corroborar essa ideia. Além disso, tem um outro tipo de estudo que é feito pela geofísica, que é o estudo paleomagnético. Né? Então, dados paleomagnéticos eles foram sendo acumulados na segunda metade do século XX e eles mostraram que existe uma inversão do campo magnético da Terra. Então, lembra que a gente falou do polo norte magnético, polo sul magnético, né? Eles podem se inverter com o passar do tempo. E essa inversão ela pode ser detectada com estudo de minerais que estão nos basaltos do fundo oceânico, que podem ser orientados pelo campo magnético da Terra. São minerais com características, com propriedades ferromagnéticas, tá? Que é o caso da magnetita, por exemplo. Então, essa magnetita ela foi mostrando para nós que ora o polo sul e o polo norte magnético estavam numa disposição, ora estavam na disposição inversa, estavam invertidos em relação à polaridade atual. E com os estudos paleomagnéticos ao longo do fundo oceânico, em várias amostras feitas no fundo oceânico, foi se revelando que no fundo oceânico existe um padrão zebrado, né, como está nessa imagem aqui do lado, entre a América do Sul e a África, e nos outros oceanos também. Então você tem um padrão zebrado dos basaltos do fundo oceânico e dos sedimentos que estão em cima desse fundo oceânico, que possuem a magnetita também. E esse padrão zebrado ele também sustentaria a ideia de que a crosta oceânica está se abrindo. Se você observar bem, quando a gente olha lá para o meio do oceano, lá na cadeia mesoceânica, a gente vai ter uma faixa de rochas que tem uma polaridade igual à atual. Tá? E se a gente se afasta dessa região, vai para um lado, vai para o outro, a gente nota que a gente entra tanto de um lado quanto do outro numa faixa com polaridade inversa. Tá? E se a gente prossegue tanto de um lado quanto do outro da dorsal, volta-se a ter uma faixa com padrão padrão igual ao atual, desculpe. Tá? Então isso vai formando uma zebra no fundo oceânico. Tá? Essa zebra ela vai mostrando o quê? Que as rochas elas foram se formando e à medida que elas foram se formando, elas foram registrando o campo magnético da época. Tá? E como esse campo magnético ia se invertendo com o passar do tempo, e como o fundo oceânico ele foi se expandindo com o passar do tempo, a soma desses dois fenômenos produz esse padrão zebrado que é explicado com base nessa figura que está aqui ao lado. Bom, além desses dados de geocronologia e dos dados paleomagnéticos, os dados sísmicos também foram muito importantes para ajudar a entender o que estava acontecendo, né? Para ajudar a entender essa teoria da tectônica de placas. E o que esses estudos sísmicos mostraram é que o manto não tem uma homogeneidade horizontal, ou seja, na mesma profundidade você não tem condições iguais em todos os lugares do manto. Em algumas regiões o manto ele apresenta maiores velocidades sísmicas, em outras apresenta menores velocidades sísmicas. E a gente viu lá na aula de sismologia que a velocidade sísmica ela está correlacionada com a rigidez das rochas. Tá? Então, quando a rocha está mais rígida, a onda passa mais rápido. Tá?
Quando a rocha está menos rígida, a onda passa mais devagar. E essa rigidez ela é explicável pela variação de temperatura. Então a rocha está mais rígida, está mais fria. A rocha que está menos rígida está mais quente. Tá? Então, com essas correlações entre parâmetros físicos, foi possível fazer um mapa do fluxo de calor da Terra, considerando regiões em que o manto está mais quente e regiões em que o manto está mais frio embaixo da crosta, em profundidades determinadas. E nesse mapa a gente está vendo o quê? Que exatamente embaixo daquelas cadeias do fundo oceânico, o fluxo de calor é maior. Tá? Você tem um fluxo mais intenso de calor ali. E enquanto que embaixo dos continentes, né, nas áreas mais calmas, você tem um fluxo de calor menor. Isso foi interpretado como resultado de corrente de convecção. Então, nessas regiões, no meio do oceano, a gente tem correntes ascendentes, ou seja, correntes convectivas que sobem e que trazem o calor lá da parte mais baixa do manto. Tá? O que implica no maior fluxo de calor próximo ao topo do manto. Enquanto que nessas áreas onde há convergência, onde as correntes estão descendo, você tem temperaturas menores no manto. Então, isso aqui, essa ideia, né, da corrente de convecção, essa ideia que você está vendo nessa imagem, ela foi obtida, né, ela foi inferida, foi deduzida a partir dos estudos geofísicos, que mostraram que havia regiões mais aquecidas e mais resfriadas no manto, e que essas regiões mais aquecidas seriam correspondentes a regiões de fluxo ascendente, enquanto que as regiões frias seriam de fluxo descendente, ou seja, material frio do topo do manto que está agora afundando. Tá? E isso aqui ajudaria, inclusive, a explicar a movimentação das placas tectônicas. Né? Então, na época em que isso aqui foi descrito, acreditou-se que a charada estava resolvida, né? Que as placas tectônicas elas se movem em função das correntes de convecção. A gente vai ver que não é só isso, tá? Que existem outras coisas aí também no meio dessa explicação. O que a gente pode ver aqui é um mapa das placas tectônicas conforme a gente interpreta hoje. Tá? Então podemos ver aqui que existem várias placas que são maiores, placa do Pacífico, placa norte-americana, eurasiática, africana, sul-americana, australiana, são as maiores placas. E existem outras placas menores entre elas, tá? Placa de Cocos no Caribe, aqui entre as Américas, placa arábica, indiana, Filipinas, né? Então tem placas dos mais variados tamanhos. E essas placas foram delimitadas, elas foram interpretadas com base nos dados sísmicos, como a gente viu na outra aula, né? A gente tem os terremotos concentrados em algumas regiões. Tá? Os terremotos eles não ocorrem da mesma maneira em todos os lugares, eles se concentram em algumas faixas. Tá? E essas faixas acabaram sendo interpretadas como as regiões de contato entre diferentes placas. Que ao longo dessas faixas a gente tem uma série de falhas que estão ativas atualmente. Tá? Então essa atividade sísmica acabou sendo importante para a gente definir os limites entre as placas. Uma coisa que é importante também a gente definir nesse estudo de placas tectônicas é a ideia de que a crosta e a litosfera também, como a gente já definiu na aula anterior, a crosta ela é a camada rica em silício e alumínio mais superficial do planeta, enquanto que a litosfera envolve crosta e uma parte do manto, é a camada rígida. Tá? As placas tectônicas elas são, na verdade, placas litosféricas. Tá? É a litosfera que se fragmenta em placas. Tá? Então, cada placa é um fragmento da litosfera, um fragmento rígido da litosfera. E o que se nota é que essa litosfera e a crosta que está nessa litosfera se divide em dois regimes principais, em dois estilos principais. A gente tem a crosta continental e a litosfera continental, né? Se a gente considerar também a parte que está no manto. E também a gente tem o correspondente oceânico dessa crosta e dessa litosfera. Tá? E esse mapa ele já mostra para nós uma diferença básica, fundamental entre as duas.
Enquanto a crosta continental ela tem profundidades, espessuras, né, de 40 km, 50 km em algumas áreas, até 70, a crosta oceânica ela tem espessuras menores, né, tem uma espessura aí de 10 km, um pouco mais, um pouco menos. E a espessura ela é apenas uma das diferenças, tá? Existem outras diferenças entre elas. Quando a gente compara a crosta oceânica com a continental, a gente vê que a oceânica ela é a mais densa, ou seja, ela é feita das rochas mais densas, basalto principalmente. Outra característica é que ela afunda nas regiões onde existe um fenômeno chamado de subducção, onde existe um fluxo dessa crosta que afunda sob uma outra placa tectônica, tá? Daí que vem subducção, né? O fluxo por baixo, tá? Então nessa zona de subducção a gente tem um afundamento, e isso só é possível porque essa crosta ela vai se resfriando com o passar do tempo. À medida que ela vai se resfriando, ela vai encolhendo, e quando ela encolhe ela ganha densidade, tá? É aí que está a chave da questão. Ela ganha densidade. Com esse aumento da densidade, ela pode acabar afundando no manto. Ela vai ficar mais densa que o manto, né? Porque à primeira vista parece algo impossível. Como que a crosta vai afundar no manto? Tá? Mas se essa crosta está ganhando densidade, e se a densidade dela se iguala ou ultrapassa do manto, aí ela afunda. Tá? Por isso que ela consegue afundar nessas regiões, gerando terremotos, gerando vulcanismo, entre outros fenômenos. E por conta disso, a crosta oceânica ela participa do sistema de reciclagem que conecta litosfera, astenosfera e mesosfera. Então, essa crosta ela está sendo reciclada continuamente. Ela é produzida e depois ela é destruída. É levada de volta para o interior da Terra. Isso faz com que as idades nunca fiquem muito grandes nessas regiões, né? Então, na crosta oceânica, as idades são sempre inferiores a 200 milhões de anos. Quando chega nos 200 milhões, ela afunda. O que é bem diferente da crosta continental. Esse esqueminha aqui ao lado está mostrando para nós o que tem na crosta continental. A crosta continental ela é mais espessa que a oceânica e ela tem menor densidade, ou seja, ela é feita de rochas menos densas que a crosta oceânica. Isso faz com que ela tenha maior flutuabilidade, ou seja, ela flutua, ela não afunda, tá? Ela não tem nenhuma tendência de afundar no manto. Tá? Então ela não participa daquele sistema de reciclagem que a gente mencionou. Isso faz com que as rochas aí produzidas se acumulem com o passar do tempo. Tá? Então rochas de meio bilhão, 1 bilhão, 2 bilhões, 3, 4 bilhões em alguns lugares bem específicos podem sobreviver em áreas continentais. Tá? Porque elas não vão ser recicladas, elas não vão afundar com o passar do tempo, elas vão continuar lá, elas vão ficar expostas. Tá? Uma vez formada a crosta continental, ela não afunda mais. Tá? Ela pode, claro, ser deformada, pode sofrer metamorfismo, pode derreter, enfim. Mas ela não vai afundar novamente para ser completamente destruída, como é o caso da crosta oceânica. Então é por isso que na crosta continental a gente encontra rochas com maiores idades. E uma coisa que nos interessa muito nesse estudo de placas tectônicas é entender o que acontece nos limites entre elas, tá? Porque é justamente nesses limites em que os processos tectônicos são mais ativos, que eles são mais intensos, tá? Então a gente pode notar que cada placa ela tem um movimento próprio, tá? As placas estão se movendo para um lado, para o outro, elas podem ter movimento de rotação, tá? Como você pode ver aqui na placa norte-americana, né? Você vê que as setas elas parecem rodar em torno de um centro que está lá perto do Golfo do México, tá? Então ela gira também, tá? E considerando as interações que existem entre as placas, a gente tem 3 tipos de limite. São 3 tipos de limite de placa. Um deles é aquele em que as placas estão se separando, que é o limite divergente. Tem o limite convergente, em que elas estão se chocando, se pressionando. E um terceiro tipo que é o conservativo, em que as placas elas estão deslizando lateralmente uma em relação à outra. Vamos dar uma olhadinha aí no que acontece em cada uma delas. O primeiro tipo é o divergente. Tá? No limite divergente, a gente vai ter um movimento que é divergente, né? Que se deve a forças de distensão, ou seja, está tendo um puxão aí dos dois lados. Tá?
E esse puxão faz com que as rochas tentem se esticar, mas elas não conseguem, elas não esticam e elas acabam se quebrando. Tá? E esse rompimento das rochas vai produzir falhas. Tá? Essas falhas se deslocam, vão produzir no primeiro momento esse vale de origem tectônica, que está bem pequenininho ali, não dá para ler, mas está escrito Rift Valley. Tá? São vales que se formam, isso quando a gente está numa massa continental, tá? Quando o continente está se rompendo, como foi lá no caso da Pangeia. Então o Rift Valley se desenvolve e esse Rift Valley ele pode evoluir posteriormente para a formação de uma bacia oceânica, como essa imagem nos mostra. Tá? Então a bacia oceânica pode acabar se formando porque vai chegar uma hora que não vai ter mais rocha suficiente para acomodar esse espaço que se abre e novo material geológico vai ser produzido a partir dos vulcões que estão lá no centro do oceano, lá nas dorsais. Então esses vulcões vão produzir basalto, tá? Que é um material magmático, rico em ferro, que sustenta praticamente todo o fundo dos oceanos. Tá? Como a gente está tendo aí formação de basalto, esse limite vai ser chamado de construtivo. É um limite em que há construção de nova crosta, tá? Conforme o modelo que vocês estão vendo. E essa crosta é construída por atividade vulcânica. Então é material vulcânico que é adicionado nesses espaços, que permite que a crosta cresça. Ora, não é possível que a crosta apenas cresça, né? Existem algumas regiões em que a crosta precisa ser também destruída, senão a Terra estaria crescendo. Tá? E essa crosta ela é destruída num segundo tipo de limite, que é o limite convergente. Né? Então, nessas regiões, as placas estão convergindo entre si. Tá? Elas estão se aproximando devido a forças de compressão. Então, elas estão sendo comprimidas umas com as outras. Tá? E esse é um limite destrutivo, porque as rochas agora estão sendo destruídas. Lá na zona de subducção, as rochas estão sendo destruídas, as rochas oceânicas. Elas vão voltar lá para o interior da Terra. Tá? E isso vai causar o encurtamento da crosta nessas regiões de subducção. Então, tudo aquilo que a crosta cresceu no limite divergente, ela diminuiu no limite convergente e no final o tamanho da crosta não muda. Existem 3 tipos de limite convergente. Um deles envolve 2 crostas oceânicas. O outro envolve 2 crostas continentais e um terceiro tipo envolve oceânica e continental. Tá? Na imagem ao lado, vemos um limite entre 2 crostas oceânicas. E nesse tipo de limite, o que nós podemos ver é a subducção e a formação correspondente de montanhas. Tá? De montanhas que vão acabar emergindo, formando ilhas. Tá? E essas ilhas elas podem formar arcos, como é o que acontece lá na Indonésia, é o que acontece no Japão, é o que acontece no Alasca. Tá? Vão formar um conjunto de ilhas que vão se distribuir na forma de arcos. E é daí que vem a expressão arco insular, como está aqui na imagem, ou arco de ilhas. Tá? Então são várias ilhas vulcânicas alinhadas que vão formar essas regiões do planeta, que estão no limite convergente entre 2 placas oceânicas. Um segundo tipo envolve crosta oceânica e continental. Aqui podemos ver que a subducção também ocorre, então a crosta oceânica ela continua afundando. A crosta continental ela não afunda, mas ela se deforma. Tá? Uma série de dobras vai se desenvolver no limite dessa crosta continental, falhas vão se desenvolver, montanhas vão surgir na beira desse continente, vulcanismo intenso vai acontecer aí também. Então isso explica uma série de fenômenos que tem, por exemplo, nos Andes. Tá? Então tudo aquilo que tem nos Andes, as falhas, as dobras, os vulcões, as rochas que estão lá, decorrem disso aqui, decorrem dessa convergência que produz uma deformação na beira da placa tectônica. E é interessante que entre as duas se forma uma fossa. Lá no oceano a gente tem uma fossa com grandes profundidades, 6.000, 7.000, 8.000 metros de profundidades em alguns casos. Tá? Essas fossas se formam exatamente naquele local em que a crosta oceânica se dobra para começar a descer na subducção. Um terceiro tipo de crosta de limite convergente
não tem subducção ativa, tá? É esse caso aqui da crosta continental com crosta continental. Agora que eu vi que está digitado errado, né? Então, onde você está lendo crosta oceânica e continental, leia crosta continental e continental, tá? Essa crosta continental, ela não afunda. Nenhuma delas afunda, tá? Ah, mas eu estou vendo ali uma raiz de uma subducção. Sim, ali a gente tem um vestígio de uma subducção antiga que existiu enquanto havia um oceano entre esses dois continentes. É o que acontece entre Índia e o resto da Ásia. A placa indiana era separada da placa asiática. Elas se aproximaram no processo de convergência e essa aproximação levou a uma colisão. Então agora a Índia e a Ásia estão unidas, né? Houve uma colisão e até que essa colisão acontecesse havia uma subducção. A placa oceânica estava sendo consumida entre as duas, até que ela foi completamente consumida, completamente destruída e apenas restou uma raizinha dela ali, tá? Então esse pedacinho aqui de subdução está mostrando para nós que no passado houve uma placa oceânica, tanto que quando é feito estudo geológico desse material, você vê que são exatamente as rochas do fundo oceânico que estão lá. E o terceiro limite? Tem um que é construtivo, tem um que é destrutivo. Tá? Esse não é nem uma coisa nem outra, ele não constrói nem destrói, ele conserva o tamanho da crosta. Né? Então a crosta ela não muda de tamanho em função desse limite de placas. Tá? Não está construindo nem destruindo. É um limite conservativo. Tá? E esse limite, geralmente, ele se estabelece ao longo de uma grande falha que delimita dois blocos que deslizam horizontalmente entre si. É o que a gente tem, por exemplo, lá na Califórnia, na placa de San Andrés. Na Turquia tem algumas falhas assim também. Aqui em São Paulo já houve no passado falhas que se movimentaram dessa maneira também, tá? Falhas transformantes. Então são limites específicos em que a gente tem bastante terremoto, como lá na Califórnia tem, mas não tem tanta atividade vulcânica assim quanto nos outros dois. Quando a gente estudar rochas ígneas, que é um dos próximos assuntos, a gente vai ver que dois tipos de limite de placas são muito favoráveis à formação de rochas ígneas, que são o convergente e o divergente. Esse aqui nem tanto, tá? E quando chegar lá a gente vai ver por quê. Bom, então a gente falou lá algum momento atrás que as correntes convectivas eram um mecanismo plausível para movimentar as placas. No entanto, ao olhar as velocidades em que essas placas se deslocam, ao ver essas velocidades, nota-se que existe uma divergência muito grande. Algumas placas são muito lentas, outras são muito rápidas. Tá? A placa de Nazca, por exemplo, é rápida, a placa do Pacífico é bastante rápida, a placa africana já é um pouco mais lenta. Tá? Notou-se que aquelas placas que possuem zonas de subdução em suas bordas, como a placa de Nazca, por exemplo, aqui ao lado da América do Sul, e a placa do Pacífico também, são placas mais aceleradas, são placas que têm uma velocidade maior. Isso levou à proposição de outros mecanismos que poderiam explicar a movimentação das placas e não apenas as correntes convectivas. Tá? Essa imagem aqui, ela mostra para nós esses três mecanismos possíveis. Um deles é a convecção, como a gente viu, né? Então a convecção ela pode sim, ela causa uma tração na base da litosfera e propicia essa movimentação da litosfera, mas a gente também tem uma influência da força gravitacional aí, em duas ocasiões, tanto nesse empurrão causado pelo crescimento das cadeias mesoceânicas, quanto principalmente pelo puxão provocado no afundamento das placas em zonas de subdução. Então, tanto esse empurrão quanto esse puxão, eles podem ser explicados por essa atração gravitacional, porque entre a dorsal e a beirada do oceano existe um desnível. Na dorsal as profundidades são menores,
nas beiradas do oceano as profundidades são maiores. Então o oceano ele está levemente inclinado, tá? E ele vai sendo puxado pela gravidade da Terra. E lá na zona de subducção, a gente tem as regiões mais densas da crosta oceânica, tá? E essa região mais densa, ela acaba puxando todo o restante, tá? Então todo o restante da placa acaba sendo puxado por essa lasca, né? Esse slab aqui significa lasca, por esse fragmento de crosta que está afundando, essa região da crosta que está afundando. Então, esse mecanismo dos três, hoje se estima que é o mais importante de todos, tá? Então, esse puxão produzido pela subducção seria até mais importante do que a própria corrente convectiva. E hoje, no século XXI, é reconhecido como talvez o principal mecanismo das placas tectônicas. Esse é um tema que ainda está em debate, ainda está em aberto, não está fechado ainda, tá? Precisa-se de mais informações geofísicas sobre o interior da Terra para saber o que de fato está acontecendo, qual é a proporção que cada um desses fatores tem para movimentar as placas, tá? Mas o que se sabe até agora é que as correntes convectivas por si só não explicam a tectônica de placas, tá? Esse puxão gravitacional também é necessário. Bom, como nas demais aulas, esta aula se baseou também nos livros Para Entender a Terra e Decifrando a Terra, e a gente pede a leitura desses livros a vocês. É isso, até a próxima, até mais.